Vou fazer 10 lives aí para acelerar a galera que quer secar de vez em 2021. Vou falar os aceleradores e também as coisas que podem estar freando, bloqueando, sendo um obstáculo no seu processo de emagrecimento. Então, uma das coisas que pode acelerar esse seu processo é você entender e saber quanto é que você precisa treinar para você secar. Eu até postei um Reels hoje aí, não sei quem viu aí, né? Que tem gente que acha que para você secar você precisa ficar horas na academia, virar rádio academia. Isso é um mito, tá, galera? Isso não é verdade. Você não precisa ficar horas na academia para poder secar. Isso aí é coisa de gente que gosta de treinar e é viciado e fala que você precisa, mas isso não é verdade. Tá bom? Esse vai ser o assunto da nossa live de hoje. Para você otimizar o seu tempo, que eu acredito que você talvez não tenha tanto tempo para treinar, e você quer treinar e secar de forma eficiente, ou seja, gastando o menor esforço possível, a menor quantidade de tempo possível, né, para secar. Se você tiver mais tempo e quiser se esforçar mais, beleza, você pode gastar seu tempo, pode se esforçar mais, mas se você está a fim de ser o mais eficiente possível, a gente vai falar sobre isso aí, como é que a gente, quanto de treino a gente precisa para secar. E um dos objetivos também dessa série de lives é porque na internet está lotado de informação aí, tem muita informação confusa, tem muita informação contrária. Então eu resolvi em 2021, botei a missão que eu quero ajudar o maior número de pessoas possível que eu puder para secar de vez nesse ano. Então eu estou vindo com essa série de lives para aquecer para vocês aí para um desafio gratuito que vai rolar. Desafio Seca de Vez vai ser gratuito, então quem quiser secar vai ter a oportunidade de participar de um desafio daqui a 2 semanas gratuitamente. A página de inscrição, uma galera tá falando, como é que escreve e tal. A página de inscrição está sendo terminada. Quando estiver pronta no ar aí, eu aviso vocês. Hoje a gente vai falar quanto que a gente precisa treinar para a gente poder secar. Então, quando eu falo treinar, o que eu quero dizer com treinar? Cara, treinar é você fazer alguma atividade física, algum esporte. Pode ser musculação, pode ser funcional, pode ser yoga, pode ser vôlei, basquete, futebol. O que quer que você considere aí atividade física da sua preferência, que você goste, eu considero treino, tá bom? Então, quando eu falo treinar, é qualquer modalidade da sua preferência. Aquela que você faz é a melhor que tem, beleza? Se você consegue manter ela, é um bom começo aí, usa ela como atividade física. O que não é atividade física? Eu não estou falando aqui de caminhadas leves e tal, tem muita gente aí, galera nova, que só caminha. A caminhada é o primeiro passo para você começar, mas a gente não coloca ela ainda como treino, né? É um treino para o treino, né? Caminhada e tal. Então, quando falar de atividade física, são atividades físicas que você realmente sua. Se você sua, aí é considerado atividade física. E por que é importante a gente treinar para a gente secar? Né? Será que não é possível a gente secar sem treinar? É possível. Dá para treinar sem secar? Dá. Então, né, se a gente for falar de quanto que eu preciso treinar para secar, teoricamente você nem precisa treinar para secar, né? Porém, se a gente não treina, se a gente não faz uma atividade física e está num processo de emagrecimento, a gente tem vários efeitos aí indesejáveis que a gente não quer. Quando a gente não pratica atividade física, quando a gente não está treinando e a gente está querendo emagrecer, a gente provavelmente vai perder massa muscular e quem não treina já tem pouca, vai perder a pouca massa que tem, né, tende a ficar mais fraco, menos funcional, né, mais risco aí, por exemplo, se a pessoa tropeça, pega algum objeto de mau jeito, tá mais fraca, a chance de sofrer lesão, machucar a coluna, machucar joelho, machucar tornozelo, machucar ombro, machucar punho, machucar cotovelo, machucar pescoço, torcicolo, tudo isso para uma pessoa que está querendo emagrecer pode se tornar ainda mais provável de acontecer por não estar treinando. Então, dentro do processo de emagrecimento, treinar faz parte, porque vai te ajudar a perder gordura com saúde, com funcionalidade, e é algo que a gente quer manter e sustentar para o resto da vida. Não adianta nada você estar no processo de emagrecimento, não treinar, fazer um monte de sacrifício, perder peso e depois não conseguir sustentar isso e ganhar tudo de volta ou mais. O famoso efeito rebote, efeito sanfona. Então não é disso que eu estou falando, por isso que eu incluo treinamento aqui dentro. E eu falo que é possível você secar sem treinar, mas não recomendo porque tem vários efeitos adversos não desejados. Então, galera, não treinar, as pessoas têm medo de treinar. Eu não quero treinar, eu tenho medo. Não fazer atividade física, não ter força muscular é um risco. Não ter desenvolvimento cardiorrespiratório é um risco. Não ter resistência muscular é um risco.
Você está muito mais suscetível a se lesionar e não conseguir se recuperar numa velocidade boa por falta de atividade. Então, tudo na vida tem risco. Fazer atividade física tem risco? Tem, claro, não vou enganar ninguém aqui, não estou para mentir. Agora, não fazer atividade física tem risco? Também tem. Aí você põe na balança se você acha que vale a pena ou não. Na minha opinião, sem dúvida nenhuma, o risco de não treinar, de não fazer atividade física é muito grande comparado, o benefício é muito pequeno perto do ganho. Então, para mim, o risco de ficar sedentário é muito maior do que o de fazer atividade física. Então, vamos lá, né? Falei que é possível emagrecer sem treinar e falei que é possível emagrecer treinando. Eu prefiro treinando porque, inclusive, é mais saudável e é mais fácil. Pelo menos na minha opinião, eu acho isso. Né? Quando a gente treina, a gente pode desenvolver até 10 capacidades físicas. Você sabia disso? Pois é, são 10 capacidades físicas aí que são consideradas, né, 10, que é o seguinte: com treino você pode desenvolver, chama de você pode desenvolver força, você pode desenvolver resistência da força. O que é resistência da força? Com resistência da força é quando você consegue fazer força por muito tempo. É claro que quanto mais tempo você quiser fazer, menos carga você vai botar. Resistência da força, flexibilidade é uma das coisas que você desenvolve treinando. Velocidade é uma das coisas que você desenvolve. Potência é uma coisa que você desenvolve. O que é potência? Quando você aplica velocidade e força. Potência, coordenação, agilidade, precisão, equilíbrio. Então, tudo isso aí são coisas que o treinamento pode trazer e agregar para a sua vida. Quanto mais habilidades dessas você desenvolve, mais funcional você se torna, melhor sua qualidade de vida hoje, amanhã e quando você tiver 100 anos para brincar com seus netos. E para que servem essas 10 capacidades? Cara, quando você treina força, por exemplo, você cresce músculo, se você tiver uma alimentação e recuperação adequada, né? Se você treinar força e desenvolver músculo, o músculo serve para quê? Protege as articulações. É mais difícil você torcer, romper, ter um estiramento, quando você tem músculo protegendo as articulações. Você vai pegar um objeto pesado no chão, se você tem músculo, esse músculo está protegendo a sua coluna, está protegendo o seu joelho, está protegendo várias articulações do seu corpo. Então é muito mais seguro você viver com massa muscular. Segundo ponto aí que eu acho que é do maior interesse de todo mundo. Quando você tem massa muscular, o seu metabolismo começa a acelerar, porque você tem mais coisa para o seu corpo gerenciar e músculo consome muita caloria. Olha que massa, hein? Você sabia dessa? Quando você treina força, ganha músculo, seu metabolismo automaticamente acelera. Então você vai entrar numa espiral positiva. Você tem mais músculo, você consegue treinar mais, você treina mais, você ganha mais músculo, né? Se alimenta bem, proporcional. Você entra numa espiral, seu metabolismo vai acelerando, acelerando, acelerando. O que acontece quando seu metabolismo acelera? Fica mais fácil você secar, fica mais fácil você queimar gordura. Então esse é um efeito super top aí, positivo, de você desenvolver força, né? Então a galera da musculação está acostumada a trabalhar força e cardio. É força e cardio, né? Bastante força, cardio, um pouquinho de resistência da força. Principalmente é isso aí. Qual que é a vantagem do nosso cardio? Quando a gente desenvolve o nosso cardio, nossa circulação melhora, nosso transporte de energia melhora, nossa capacidade de usar a energia do corpo, armazenar a energia do corpo, gastar a energia do corpo melhora. Até o fluxo para o nosso cérebro melhora, pensar melhora, criatividade melhora, foco, disposição, ânimo, nosso coração funciona melhor, nosso pulmão funciona melhor. Então o aeróbico tem esse benefício. E além disso, quando a gente faz o aeróbico funciona como regenerativo também para os músculos que trabalharam antes. Então, um anda junto com o outro. É como se fosse um alicerce. Quando você desenvolve o aeróbico, você desenvolve força, força ajuda o aeróbico vai ajudar na força, e aí você tem um efeito positivo, uma espiral positiva aí de um ajudando o outro. E aí seu metabolismo acelera, seu corpo fica mais eficiente. Então tem muita gente que fala, meu metabolismo é lento, eu tenho problema, eu tô inchado, eu tô isso, eu tô aquilo. Com o treinamento você vai revertendo isso aí, vai acelerando o seu metabolismo, né? Quanto mais treino, você mais acelera o seu metabolismo, você acelera o seu metabolismo, você fica mais eficiente, você tem mais energia, você consegue aplicar mais energia no treino, você gasta mais caloria, você seca. Então, é um espiral positivo aí que rola dentro do treinamento. E falando de quanto que a gente precisa treinar, vamos falar dos tipos de treino, né? A gente às vezes pensa, quanto mais eu treinar, melhor. Sim e não. Porque o treino, se você treina demais, a intensidade cai, ou você recupera de menos, e aí você não consegue se recuperar e estar bem no outro dia.
Então não é quanto mais melhor. Existem números aí que estão bons para a gente treinar. E existe até uma parada, não sei se vocês já ouviram falar, que é muito legal, que chama multiplicador do seu metabolismo. Sabia disso? Então, semana que vem eu vou fazer as lives aí de consultoria de cálculo diário de caloria, de metabolismo. E existe uma parada que multiplica o seu metabolismo. Acelera o seu metabolismo. Olha que massa, que fantástico. Fala, meu metabolismo é lento. Pô, se seu metabolismo é lento, você quer aumentar seu metabolismo em 50%? Caraca, já pensou? Hã? Acelerar o metabolismo 50% tá bom ou não tá bom? Aumentar o metabolismo, acelerar o metabolismo 100%. 30%, né? 40%, 50% tá bom. Né? Qualquer coisa não já tá bom, não tá massa? Esse é o poder que o treinamento físico tem. Né? Então, existem determinados tipos de treino que vão aumentar ainda mais ou menos, aí vão contribuir mais ou menos com esse fator multiplicador. Não sei se vocês já ouviram falar aí. Como é que é? O que é essa parada aí? Então, todo mundo tem um metabolismo, né? Que a gente chama de metabolismo basal, de base. O que significa isso? É quantas calorias seu corpo gasta por dia. Então, exemplo, né? Às vezes fala, metabolismo é 1.500 calorias, é o metabolismo basal. Isso aí é o que significa. Se você acordar, ficar vendo Netflix o dia inteiro, seu corpo vai gastar 1.500 calorias. Exemplo, tá? Depende do sexo, depende da idade, depende da composição corporal da pessoa. Suponha que a pessoa tem 1.500. E aí tem uma parada que é o efeito multiplicador. Se a pessoa gasta 1.500 vendo Netflix, o que acontece se ela fizer atividade física? Aí que entra o efeito multiplicador. O efeito multiplicador vai pegar esse metabolismo de 1.500 e vai aumentar ele em 20%, vai aumentar ele em 30%, vai aumentar ele em 50%, vai aumentar ele em 70%, vai aumentar ele em 90%. Então, o treinamento ele é um fator multiplicador do seu metabolismo, ele acelera. Já viram aquela galera que usa as camisetas só treino para comer? É por causa do efeito multiplicador da atividade física. De fato, se você treina mais, você pode comer mais. Desde que você esteja dentro de uma faixa. Né? Não é quanto mais melhor, né? Chega um momento que você atinge um teto. E se você comer mais, não significa que é comer infinito. Né? A galera, então eu vou comer infinito, porque o Adriano falou. Porra, não falei isso. Falei que você pode comer mais. Se você come 1.500, se o metabolismo é 1.500, você come 1.500. Se você treinar, né, e ele for para, por exemplo, 2.200, o cara que comia 1.500 e tinha 1.500 de gasto, agora ele tem 2.200 de gasto, agora ele pode passar a comer mais, sim, 2.200. E ele não vai engordar. Esse é o efeito do treino. E olha que curioso, se ele treinar e não aumentar a quantidade de comida que ele vai comer, que ele já come, aí ele vai secar. Essa que é a parada. Então fala, meu metabolismo é lento. Não interessa qual é o seu metabolismo. Se você praticar atividade física, e tem atividade física que queima mais ou menos, o seu metabolismo ele vai acelerar pelo efeito multiplicador. Ele pode ser uma porcaria, pode ser lerdo, pode ser horrível. Independentemente se o seu metabolismo é lento ou não, quando você treina, automaticamente o fator multiplicador entra lá. É a lei da física, você não pode lutar contra ela. Então não dá para você culpar o seu metabolismo dele ser lento. Porque qualquer que seja, suponha que o seu metabolismo é metade do meu, tá bom? Falar, seu metabolismo é rápido, Adriano. Beleza, o seu é lento, é metade do meu, show de bola. Se você praticar atividade física, você vai acelerar ele. Se você praticar atividade física mais intensa, mais vezes por semana, você vai acelerar ele. Inclusive, se você pode acelerar até mais do que eu. Mesmo ele sendo mais lento que o meu, você pode acelerar ele mais do que o meu. Dependendo da atividade física que você fizer, da frequência, né, e da recuperação que você tiver. Então, metabolismo lento existe, mas dá para reverter isso aí com treino. Então, vamos lá. Eu tenho aqui anotado quais são os fatores multiplicadores, só para vocês terem uma noção. Então, o nosso corpo, o metabolismo basal, é quanto ele gasta para bombear coração, pulmão, cérebro funcionar, né, os órgãos vitais. Então, imagina, a gente está parado, mas nosso corpo está funcionando, o coração está lá, tudo. Isso consome energia. Como é que você acha que o coração bate? Ele gasta energia de algum lugar, senão ele para. Então, essa energia aí vem do metabolismo basal.
Aí, se você só levantar, escovar o dente, fazer xixi, não fizer muita coisa no dia, seu metabolismo multiplica por 1,2. Vai ser o seu gasto calórico total do dia. Então, é só para ficar mais fácil o exemplo, tá? Para fazer conta de cabeça. Se o seu metabolismo fosse 1.000 calorias, né? O seu gasto calórico todo, a sua base é 1.000. Se você só assistir Netflix, for no banheiro fazer xixi e tal, levantar, comer, agachar normal, você gastaria no dia aí 1.200 calorias. Seria tipo 200 calorias no dia, tá? Exemplo só para fazer a conta, só para vocês entenderem a ideia. Se você faz alguns exercícios leves, tipo 1, 2 vezes por semana, né? Dá uma caminhadinha, um Cooperzinho, né? Faz aqueles exercícios de ginástica de quadra, de parque aí, dá aquela brincadinha 1, 2 vezes por semana. Aí o seu metabolismo multiplica por 1,375. Ou seja, fazer uma coisa leve já vai multiplicar seu metabolismo base por 1,3. Vai aumentar 37%. Olha o poder que é fazer uma coisa leve. 1, 2 vezes por semana aumenta seu metabolismo em 37%. Então, quanto eu preciso treinar para secar? Cara, se você fizer algo leve 2 vezes por semana, você acelera o seu metabolismo 37%. Olha que fantástico. Meu metabolismo é lerdo. Faz atividade leve 1, 2 vezes por semana que você acelera ele 37%. Fabuloso. Isso aí é muito, muito de boa. Mas fala, não, mas beleza, eu quero investir mais. Agora eu vou ser mais ativo, moderadamente ativo aqui. Não, vou ser mais moderado ativo aí, né? Eu vou treinar aí 3 vezes por semana. Seu metabolismo acelera 1,5. 50% do seu metabolismo acelera. Então, se você praticar atividade física moderada 3 vezes por semana, 50% acelera. Mas não, eu vou praticar atividade física pesada 4, 5 vezes por semana. 70% do seu metabolismo acelera. Não, eu já trabalho, sei lá, eu trabalho na construção carregando cimento, empurrando carrinho de mão, carregando tijolo, ou sei lá, eu já trabalho pesado e eu ainda treino pesado todo dia. 1,9. Seu metabolismo vai acelerar 90%. Porra, eu sou atleta profissional, cabuloso, eu treino 2 horas, 2 vezes por dia, né? Todo dia, 6 vezes por semana. Cara, dá para o seu metabolismo pode acelerar 140%. Não sei se você já lembra do Michael Phelps, falava lá da dieta dele. Eu nem lembro quanto que era muita caloria, né? Mas, sei lá, num dia normal era 5.000, num dia cabuloso devia ser até 10.000. Ele nadava 8 horas, ficava 8 horas treinando e nadando. Cabuloso. Então chega até 10.000, ou seja, ele quadruplica o metabolismo dele. Então, quanto que você precisa treinar para você secar? Então, se você entender esses números, quanto maior a frequência, né? Quanto que eu considero a frequência, né? Qual a frequência? 1 a 6 vezes por semana. Tem um dia de descanso aí para, né? Acho que todo mundo merece um dia de descanso. 1 a 6 vezes por semana. Essa é a frequência. Quanto? 1 hora por dia. Beleza? Então, 1 hora por dia, 1 a 6 vezes por semana é a quantidade. E aí você pode fazer leve, moderado ou intenso. Quanto mais intenso, mais você queima. Então, se você faz treinos mais intensos, por exemplo, né? A pessoa fala, esse metabolismo acelera. Meu metabolismo, quando eu uso essas contas aí, dá que o meu metabolismo é lento. Esse metabolismo é muito acelerado. Quando eu uso as contas, o meu metabolismo dá até lento, dá mais lento do que as pessoas normais. Mas é o seguinte, quanto mais alta a intensidade do treino, maior vai ser o gasto do calórico. Ou seja, menos você vai precisar treinar para secar. Quanto mais baixa a intensidade, mais você vai precisar treinar para secar. Então a galera que treina demais acaba baixando a intensidade. E aí ela treina muitas horas, mas treina muitas horas em baixa intensidade, e aí ela precisa treinar mais para conseguir gastar caloria. Só que ela não precisa treinar mais. Se ela reduzir a quantidade de treinos que ela treina e o período em que ela treinar ela aumentar a intensidade, aí ela gasta mais. O que é aumentar a intensidade, Adriano? Aumentar a intensidade é o seguinte, você tem algumas formas. Então, suponha que você corre 20 minutos por dia. E aí você corre 20 minutos direto. 20 minutos sem parar.
Se você dividisse 20 minutos, e aí em 20 minutos você corre 4 quilômetros, por exemplo. Se você correr 5 quilômetros no outro dia, no mesmos 20 minutos, você aumentou a intensidade. Se você correr esses 20 minutos, mas você colocar 4 minutos correndo, 1 minuto descansando, 4 correndo, 1 descansando, 4 correndo, 1 descansando, e totalizar 20 minutos correndo, mesmo tendo descanso no meio, você aumentou a intensidade. Porque em 4 minutos você consegue correr mais e aí você tem 1 minuto para recuperar. Então, a cada 4 minutos você vai estar mais intenso. Então, essa é uma outra forma. Né? Então, aumentar a intensidade, ou você aumenta a distância percorrida dentro do mesmo tempo, ou você aumenta a velocidade, que vai dar na mesma, né? Você aumenta a velocidade em tempos menores, intervalados, com distância, ou você aumenta a carga no mesmo número de repetições, ou você aumenta o mesmo número de repetições dentro do mesmo tempo. Então, a intensidade é você fazer mais do que você estava fazendo, né? Ou mais rápido, ou mais pesado, né? Ou mais repetições dentro do mesmo tempo. Se não for mais rápido, se o tempo for igual, você vai mais longe, faz mais repetições. Então, quando você aumenta a intensidade, você também está promovendo um multiplicador maior no seu corpo. Uma parada que chama efeito EPOC. É uma sigla em inglês que quer dizer Excess Post-Oxygen Consumption. Significa que o seu metabolismo ele vai funcionar, necessitar de oxigênio depois que a atividade física acaba. Isso é um efeito da alta intensidade. A intensidade acabou, o seu metabolismo continua acelerado por até 48 horas. Então, quando você faz um treino de mais intensidade, você fica com o metabolismo acelerado por até 48 horas. Então, você não precisa treinar tanto quanto uma pessoa que faz só caminhada. O cara caminha 3 horas, 4 horas, 5 horas. Né? Tem um estudo do Tabata, um japonês. Já ouviram falar do protocolo Tabata? O que o Tabata fez? É um japonês e ele falou o seguinte: vamos botar o Adriano para pedalar 60 minutos de bike, ritmo constante. Vamos botar a Isa para fazer 20 segundos, tiro forte, pá, intensidade máxima, 10 segundos descansando. Vamos fazer isso 8 vezes. A Ingrid conhece também. Ou seja, o treino da Isa durou 4 minutos, o do Adriano durou 60 minutos. Vou fazer as contas para você. O treino do Adriano foi 15 vezes mais longo que o da Isa. 15 vezes mais longo. Mas o resultado foi, porque a Isa treinou muito curto, em altíssima intensidade, ela conseguiu ter ganhos maiores do que o Adriano. Olha que cabuloso. Então, esse é um efeito da alta intensidade. A alta intensidade gera um efeito chamado EPOC, que o longo constante não gera. O longo constante gera uns efeitos mentais muito doidos, né? Dá aquele barato, né? Ele até ativa umas áreas no cérebro aí que é a mesma que a maconha. Então dá um barato, às vezes, o cara que gosta de correr muito, eu gosto de correr, me dá um barato. É porque dá um barato mesmo, literalmente rola essa parada aí. Então, quanto você precisa treinar? O que eu gosto de falar, né? Isso aqui é o que eu gosto, não é uma regra, você não tem que seguir nada do que eu falo. Você faz o que você quiser, o que você achar melhor, a vida é sua. Tá? Eu tô aqui só para dizer o que eu gosto, o que funciona comigo, que eu já vi funcionar com vários alunos meus. Eu gosto de uma frequência de pelo menos 4 vezes por semana. Por que eu gosto de 4? 4 é maior do que a metade de... 4 é mais dias, você vai treinar mais dias que você vai descansar. Então a semana não tem 7 dias. Se você treinar 4, você vai descansar só 3, ou seja, você treina mais do que você descansa. Isso aí ajuda você a ter o hábito de treinar. Então você tem mais dias treinando do que não treinando. Isso ajuda, na minha opinião, na minha experiência, a consolidar mais o hábito. Às vezes a pessoa que treina 2 ou 3, aí às vezes não pode ir num dia, aí falta, aí cai para 1, aí desmotiva, desanima, aí chuta o balde, aí abandona. Então quando você vai 4, você tem 3 dias de margem de erro aí, de folga. Então isso é massa, eu gosto de 4. 4 dias é massa. Você pode ir segunda e terça, descansa quarta, vai quinta e sexta, ou vai segunda, terça, quarta e quinta. Então eu gosto de 4. Aí se você sentir que 4 tá bom, faz a atividade física que você quiser 4 vezes na semana. Beleza, foi lá 4 vezes na semana. Tá leve, tá fazendo leve. Show, beleza. Quer dar um gás aí para secar mais? Aumenta um pouco a intensidade.
né? Vê lá com o coach do esporte que você pratica se você pode fazer treinos mais intensos. Tem o... Putz, grila, cara. O nadador do borboleta que bateu o recorde de 50 metros. Alguém sabe o nome dele? Esqueci, porra. Ele treinava, a semana tem 7 dias, treino 5 no mínimo, aí show. Eu treino 5 também. Às vezes 6, mas mais 5. Maioria 5. Esqueci o nome do nadador. Pô, sacanagem, o cara é foda. Ele tinha um programa de treinamento, ele passava muito tempo na água treinando. O que acontece quando você treina muito tempo? A intensidade cai. Ele reduziu pra caramba o tempo de treino dele, mas em compensação, o que ele fez? Aumentou a intensidade. Então, o cara olímpico, atleta olímpico, passou imagina a briga interna, né? E as crenças, tudo em volta. Porra, tu tá treinando para as Olimpíadas, tu vai treinar menos, porra, tu é vagabundo, não, que é isso, tu tá aguentando, tá amarelando? Nada disso, nada a ver. Ele passou a treinar menos, mas treinou mais intenso, recorde mundial. Sacou? Então, quando você precisa treinar menos, olha que maluco, viu, Ingrid? A Ingrid treina 37 vezes por semana, 4 treinos por dia, viu? Não precisa treinar mais, não é treinar mais que vai fazer você secar mais. É treinar 3, 4, 5 vezes por semana, 6 vezes por semana, alta intensidade, melhor do que você treinar 7 vezes por semana, treinar 2 vezes por dia. Quanto mais tempo você treina, automaticamente a intensidade cai. Não tem como a intensidade aumentar. Ela cai. Quando ela cai, menos efeito EPOC, né? Parada lá que eu falei, menos o metabolismo não acelera tanto. Então, quanto que você precisa treinar? 3, 4, 5 vezes por semana, 6 vezes por semana. Dessas 6, né? Um dia pode ser uma corrida mais de boa, moderada. Ou pode ser 6 intensos também. Tem gente que se adapta mais. A Ingrid está adaptada aí no 6. Show, massa. Pô, a época da corrida tava massa, que eu tava correndo domingão, tava massa. Tava treinando 6, foi massa. Mas não sustentei. Descanso também é treino. Descanso também é treino. Você tá treinando recuperação. Você tá treinando dormir, né? Você tá treinando o corpo reconstruir os músculos que foram danificados aí, rasgados durante o treino. Então, o que que rola? Aumente a intensidade do treino. Não precisa aumentar o tempo. Aumente cada vez mais a intensidade. Aumente cada vez mais a intensidade. Como é que você faz para aumentar cada vez mais a intensidade? Fazendo ao contrário do que a galera geralmente faz. O que a galera geralmente faz? Ah, beleza, então vou aumentar a intensidade. Aí chega no aquecimento já alucinando, começa o treino, alucina. Se você começa muito forte, às vezes você está mais forte do que a duração do treino. Então, suponha que o treino vai ter 15 minutos. Treino curto, treino de alta intensidade aí. O treino vai ter 15 minutos. Se você começa muito forte, o que acontece? Se for uma intensidade forte, que talvez você não consiga sustentar por 15 minutos, vai chegar no 3 minutos, no 4 minutos, a intensidade vai caindo. Vai chegar no 6, vai caindo. Vai chegar no 10, vai caindo. Então, você começa forte, mas a intensidade vai... Então, você não está aumentando a intensidade do treino. Às vezes, você está aumentando a intensidade do início do treino, mas no final você está perdendo tanto que não foi tão eficiente assim. O que você faz? Você começa num ritmo abaixo do que você é capaz de fazer. Então, suponha que você consegue fazer 100%. Vai lá 70%. Mantém 70%. Aí você fala, beleza, vou manter 70%. No final do treino, faltando 2 minutos, eu aumento para 80%. Faltando 1 minuto, eu aumento para 100%. Aí, quando você treina assim, ao contrário, ao invés de você começar forte e terminar fraco, você começa forte e vai aumentando. Porque 70% é forte também. Só que a galera começa a 100% e termina a 30%, 20%. Ou falta 30 segundos para acabar o treino e para. Então, isso é uma forma de você aumentar a intensidade do treino. Começa forte, 70%, 80%. E aí você mantém. No final você sprinta. Isso aí é bom tanto para treinar o mental, o psicológico, quanto para você ter uma média maior de intensidade. Então, se a sua média de intensidade for maior, né? Você começou a 70 e foi 70, 70, 70, 70, 80, 80, 90, 100. Versus 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20. Que rola muito.
Então, entendeu? Quando você compara, um foi 70 a 100, o outro foi de 100 a 20. A intensidade média é menor. Fechou? Ó o Pedro Gobato. Fala, mano. Eu vi que você mandou a mensagem. Vou responder quando der aqui. Tem como treinar em casa sem equipamento? Cara, João, tem. Porra, devia ter respondido essa boa, hein? Tem como treinar em casa sem equipamento? Com certeza absoluta. Inclusive, eu posto treino gratuito todo dia, de segunda a sexta-feira, desde o início da quarentena. De graça. Então, tem a Camon CrossFit, eu pago uma equipe de coach, eu monto um planejamento anual, dá um trabalho do caramba, fico horas, ano novo, lendo 1000 livros, planilha, 5.000 células, não sei quantas mil fórmulas. Se vocês virem as fórmulas que tem lá na planilha para fazer o melhor planejamento de treinamento, e eu boto de graça, eu publico de graça para a galera fazer treino em casa. Então, um treino que dá um trabalho, consome horas, eu pago lá, eu faço, gasto a minha hora, pago um coach para fazer, para revisar, tem uma equipe de 6 pessoas na Camon, de coaches que revisam os treinos, e eu disponibilizo uma versão para você fazer em casa de graça, velho. Camon.fit, é só entrar lá, vai estar lá, treino de graça. Você pode fazer sem equipamento, você pode fazer com cabo de vassoura, galão de amaciante, você pode fazer com uma mochila com peso, né? Pode improvisar. Se você tiver um halter, né, que a gente chama de dumbbell no cross, ou tiver um kettlebell, que é aquela bola preta de ferro com uma alça, cara, já é cabuloso. Começa assim, mantém a frequência, estipulou 4 vezes, vai 4. Não interessa qual a intensidade. Se for 4, faz 4. É leve, faz 4 leve. Mantém. Aumenta 1%. Levezinho moderado, levezinho moderado. Levezinho moderado, moderado, mais alto. Daqui a um tempinho aí, alguns meses, você vai estar aí mais alta intensidade. Então, durante a quarentena aí, geral treinou em casa sem equipamento e deu bom, secou, perdeu gordura, ganhou músculo, bateu recorde pessoal. Então rola demais. Treino grátis. Manda aí pros amigos, hein, ó. Tem um aviãozinho aqui. Se bem que o aviãozinho agora mandar a galera não vai saber. Manda lá, camon.fit. Digita lá, camon, Kamon.fit. Vai ter treino de graça para você no seu e-mail. Planejado, periodizado, com anual, com revisão, com planejamento anual meu. 6 anos de trabalho, com 6 coaches da equipe montando lá essa parada. Então não é planilhazinha que copia e cola, não. Tá bom? Foi um trabalho do inferno. Vai lá fazer o treino. Agora tu faz o treino, porra. Trabalho para fazer essa parada aí, tu vai treinar agora. Todo dia me posta e me marca aí que eu quero ver. Correr no começo ou no final? Show, Leandro. Essa pergunta é massa. Eu gosto de fazer no final. Por quê? Porque pelo menos porque eu treino cross, tá? Então vou falar do meu cenário aqui. Não sei qual que é o seu. Eu gosto de fazer o meu treino de alta intensidade. E aí no final... treina lá em intensidade de 60 minutos. No final, quando eu faço uma corridinha de baixa intensidade, agora tem que ser baixa, porque eu já fiz a alta. Uma corrida de baixa intensidade, uma natação de baixa intensidade, um remo de baixa intensidade, um esqui de baixa intensidade, um pedal de baixa intensidade, eu promovo a recuperação do meu corpo. Eu promovo a circulação e eu ajudo a me recuperar do treino de alta. Então, fazer isso em baixa intensidade depois do treino, promove essa recuperação. 15 a 20 minutos você remove até 70% aí do ácido que foi gerado e está na corrente sanguínea, você acelera o processo de recuperação. E a segunda coisa é que você estende o período de treino. Então, se você estava em 60, aí suponho que você faz mais meia hora. Então, sua duração total de treino foi de 90, né? E aí, isso daí também vai contribuir para o seu gasto. Então, é fantástico fazer um aeróbico de baixa intensidade pós-treino. A época que eu fazia isso foi quando eu treinei para fazer uma travessia de stand-up paddle. E aí eu fazia o treino de alta intensidade e depois eu fazia um de baixa intensidade, fazia lá meia hora, 1 hora e meia. Eu fiquei 16 horas remando, então eu estava precisando bastante aí de baixa intensidade e acumular tempo e distância. Então, boa pergunta, Leandro. Eu gosto muito depois. Uma pessoa sedentária pode treinar com treinos intensos. Guilherme, é aquela parada que eu falei. Você vai começar, você está no 0. Então, você vai começar a treinar 3, 4 vezes por semana. Começa baixa intensidade. Vai de boa, vai na manha, light.
o corpo acostumar. A primeira semana é crítica, né? Qualquer coisa na primeira semana parece uma porrada, né? É horrível. Então a primeira semana é crítica, vai bem de boa. Você não vai ganhar nada na primeira semana. Você só vai falar, corpo, se prepara aí, dá uma acordada que esse ano chegou e eu vou mudar e agora eu não vou ser mais sedentário e vou começar. Então, acorda aí. Você não vai ter ganho. Se você treinar em baixa intensidade, você não precisa se preocupar, eu não vou emagrecer essa semana. O objetivo da primeira semana, das 2 primeiras semanas, é só dar uma acordada no corpo. Opa, tô chegando, hein? Fique esperto. Aí na segunda, terceira, quarta semana, você vai progressivamente aumentando a intensidade. Na segunda semana, você já vai ver uma diferença. Se comparasse com a primeira, da primeira aula, já vai ter diferença. Cara, depois de um mês, o corpo já tá muito na frente do primeiro dia de aula. Muito na frente. E a fórmula que eu falei dos multiplicadores, né? Aquela fórmula lá é baseada na intensidade relativa, né? Então, pessoas com intensidade relativa alta, você não precisa fazer a minha intensidade para você ter um gasto alto, né? Porque a intensidade vai ser relativa. E então você vai progressivamente aumentando a intensidade, e aí quanto você precisa aumentar? 1%. Efeito de juros compostos. Você aumenta 1%, 1%, 1%, 1%, 1%. Daqui a 3 meses você está lá, pá, já na intensidadezinha bem mais alta. Então, vai na manha. Complementando então a parada da corrida, se você quiser fazer a corrida antes, aquece para a corrida, se alonga, faz uma corridazinha de baixa intensidade também, como aquecimento do treino, se você quiser fazer, mas não como uma corrida mesmo. A não ser que a sua prioridade seja ser um corredor. Se você quiser desenvolver muito a sua corrida, aí você faz a corrida primeiro, depois você faz o treino complementar que você quiser. Mas como estratégia para secar, se o seu objetivo não é ser um corredorzão mesmo, eu coloco para depois. Você pode usar a corrida no início como aquecimento, baixa intensidade, mas não para desenvolver a habilidade de corrida e melhorar seus tempos de 5 km, 10 km maratona.